Dessa forma, nós temos uma molécula que tem água do lado externo e água do lado interno, e que as bordas não têm contato com a água, tornando essa estrutura altamente favorável. E os lipídios, pessoal, naturalmente eles se organizam em forma de membrana plasmática, formando esse autosselamento, tá? Com isso é possível ter água do lado externo da membrana plasmática e água do lado interno da membrana plasmática. E isso só se deve ao autosselamento. Essa imagem dá para ver legal. Olha as caudas hidrofíbicas ou apolares que ficam no interior da bicamada lipídica e as cabeças hidrofílicas ou polares que ficam em contato com as moléculas de água em um arranjo que não permite a passagem de material do meio externo para o meio interno e do meio interno para o meio externo. Lembrando, meus queridos, que os fosfolipídios estão em constante movimentação em busca de um arranjo estrutural energeticamente mais favorável. Isso significa que os lipídios vão fazer difusão lateral, ou seja, eles vão trocar de posição entre si na mesma monocamada, vão fazer flexão, vão fazer uma hiperextensão, inclinação lateral, eles vão rodar em torno do seu próprio eixo e eventualmente eles vão fazer o que nós chamamos de flip-flop, ou seja, eles vão trocar, sair de uma monocamada para uma outra monocamada. Mas esses movimentos eles são mais raros de acontecer, são mais difíceis de acontecer. Bom, tudo isso nos falam que essas moléculas estão em constante movimento. A estrutura, pessoal, da membrana plasmática, do ponto de vista lipídico, ela é assimétrica. O que significa isso, Cláudio? Significa que a membrana plasmática tem monocamadas diferentes uma da outra. Olha essa imagem, vocês estão vendo que a monocamada voltada para o espaço extracelular, ela tem uma composição lipídica diferente da monocamada voltada para o citosol. Isso em termos de composição lipídica, tá? E isso é de extrema importância para a célula. Por quê? Porque essa simetria dá uma funcionalidade tanto estrutural como funcional para a membrana plasmática. Por exemplo, os glicolipídios, ou seja, os lipídios associados ao açúcar, associados a carboidratos, eles só são encontrados na monocamada externa. Na monocamada interna, nós não encontramos os glicolipídios. A membrana plasmática não é constituída apenas por fosfolipídios. Os fosfolipídios são as unidades estruturais de toda e qualquer membrana plasmática. Mas a membrana plasmática também é de natureza lipoproteica. Isso significa que as proteínas também fazem parte da membrana plasmática. Os fosfolipídios, como eu falei para vocês anteriormente, eles são as unidades estruturais, ok? Tranquilo. De toda e qualquer membrana plasmática, mas as proteínas são as unidades funcionais da membrana plasmática. Elas conferem funções específicas à membrana plasmática. E elas podem interagir atravessando a membrana plasmática, tanto tendo uma porção no meio extracelular e uma porção voltada para o citosol, como essa primeira imagem da esquerda de vocês aí. E elas podem ser tanto do arranjo alfa-hélice quanto do arranjo folha beta pregueada. Ou elas também podem estar associadas em apenas um dos dois lados da monocamada, seja por ligações com os lipídios, seja por ligações diretas com outras membranas. Isso nos mostra, pessoal, que as membranas associam-se de forma diversa com a estrutura lipídica da membrana plasmática. Lembrando, se eu tenho uma proteína de membrana, ela é uma proteína anfipática, ou seja, ela tem aminoácidos hidrofílicos e aminoácidos hidrofóbicos, porque quando ela atravessa o interior da membrana, ou seja, quando ela entra em contato com o interior hidrofóbico da membrana, significa que os aminoácidos que estão em contato com os hidrocarbonetos, que formam as caudas dos fosfolipídios, tem que ser aminoácidos hidrofóbicos para poder fazer essa conexão. Tudo bem? As proteínas de membrana, elas
vão desempenhar funções específicas, por isso elas determinam características, propriedades funcionais de cada tipo de células. As quantidades de proteínas e os tipos de proteínas vão ser variados de acordo com a célula. Mas de forma geral, pessoal, nós podemos classificar as proteínas da membrana plasmática de dois tipos: proteínas integrais e proteínas periféricas. Quando é uma proteína periférica e quando é uma proteína integral. Quando a membrana se submete a estresse extremo, por exemplo, alteração extrema de pH, se essa proteína dissocia-se da membrana plasmática, ela vai ser considerada uma proteína periférica. Agora, mesmo em condições extremas, se essa proteína continua ligada aos fosfolipídios e aos outros lipídios de membrana, nós temos uma proteína que nós chamamos de proteína integral. Além disso, pessoal, as proteínas de membrana, elas são classificadas em 4 famílias distintas. Nós temos as proteínas transportadoras, o próprio nome já fala, a sua função, elas vão fazer o transporte, elas vão mediar o transporte de moléculas do lado interno para o lado externo e do lado externo para o lado interno. Nós também temos as proteínas chamadas de âncoras. Elas servem de suporte para outras proteínas se aderirem à membrana plasmática. Outras proteínas vão funcionar como receptoras. Elas vão ser responsáveis por fazer essa percepção física e química, evidenciando alterações que acontecem no ambiente extracelular. Um exemplo clássico disso é o substrato do receptor de insulina, o IRS1. Nós temos IRS1, IRS2, IRS3, IRS4 e IRS5. Mas de forma abundante nós temos IRS1 e IRS2. A insulina ela se liga a esse receptor, desencadeando o que nós chamamos de uma cascata de sinalização insulínica. Por último, nós temos proteínas que funcionam como enzimas. Elas são responsáveis por catalisar, ou seja, por acelerar algumas reações químicas na periferia ou nas proximidades da membrana plasmática, fazendo com que o metabolismo celular em torno da membrana seja mais eficiente. Nós vamos falar agora da fluidez, esse modelo mosaico fluido. Nós já falamos dos fosfolipídios, das proteínas. Quando nós pensamos nesse modelo mosaico fluido, nós estamos falando dessa composição, dessa estrutura formada por várias peças diferentes, por isso o mosaico, tá, pessoal? Essa fluidez é uma estrutura altamente dinâmica, todos os constituintes estão em constante movimentação, e isso é uma característica constante da membrana. Se a membrana plasmática deixar de estar nesse estado líquido e passa a estar no estado gel, a membrana passa por um processo que nós chamamos de transição de fase, fazendo com que essa estrutura perda esse dinamismo. Uma vez perdendo esse dinamismo, todas as funções exercidas pelos lipídios e proteínas perdem suas características, e isso torna a viabilidade celular impraticável, ou seja, a membrana plasmática da célula precisa se manter dinâmica, extremamente fluida. Essa fluidez tem uma movimentação cateral extremamente normal e um movimento vertical extremamente raro. Lipídicos podem sair de uma monocamada para outra, fazendo o que nós chamamos, eu já falei para vocês, lembra? De flip-flop. Só que as proteínas, elas não fazem essa inversão, ela não sai de uma monocamada para outra. Tudo bem? Agora, quais são os fatores que contribuem para o controle dessa fluidez? Alguns aspectos, pessoal, são muito importantes. Por exemplo, o grau de saturação das caudas dos fosfolipídios, né? Esses fosfolipídios são formados pelo hidrocarboneto, lembra que eu comentei com vocês? Então, essas estruturas hidrofóbicas, portanto, elas podem ser saturadas ou insaturadas. Elas são saturadas quando as caudas têm ligações simples entre um átomo de carbono e outro,
e insaturadas quando elas têm ligações duplas. Então, quanto mais insaturado for os fosfolipídios, significa que ele vai ter uma flexão dessa cauda, ficando mais difícil a organização, compactar esses fosfolipídios. Ou seja, quando nós temos ligações duplas, fica mais difícil fazer compactação. Os fosfolipídios fica mais difícil passar pelo processo de transição de fase. Isso gera como se fosse uma solidificação da membrana plasmática, deixando a membrana plasmática, menos maleável, menos flexível, atenuando a sua fluidez. Outra coisa muito importante também é o tamanho dos fosfolipídios. São importantes quanto menor for os fosfolipídios, menos vai ser essa área de interação entre essas caudas e mais difícil vai ser essa compactação. Outra coisa interessante também, pessoal, é a temperatura da membrana plasmática. À medida que a temperatura diminui, a tendência, graças a essa diminuição da energia cinética, é que nós induzimos essa compactação dos fosfolipídios. Então, em temperaturas mais baixas, algumas células podem alterar a composição lipídica da membrana plasmática, inserindo assim fosfolipídios insaturados, ou os fosfolipídios de cadeia curta, para evitar exatamente essa impactação, essa transição de fase. Vale a pena lembrar, meus queridos, que o colesterol também está envolvido nesse processo de fluidez da membrana plasmática. Ele fica disperso, ou seja, ele fica entre um fosfolipídio e outro. De que forma ele ajuda nessa fluidez da membrana plasmática? Ele ajuda diminuindo a movimentação das caudas para que não haja a compactação, a união desses dois fosfolipídios, já que se encontram em dispersos, já que ela se encontra disperso, o colesterol, se encontra disperso entre um fosfolipídio e outro, ajudando a manter a fluidez da membrana plasmática. Ou seja, uma membrana plasmática rica em colesterol, ela tem maior fluidez. Eu não consigo entender porque o colesterol é o vilão da história, Algum dia alguma pessoa vai ter que me explicar isso. Mas enfim, vamos continuar aqui. E por último, pessoal, nós vamos terminar falando dos carboidratos. Nós encontramos carboidratos apenas na monocamada externa. Lembra que eu comentei com vocês que o colesterol nós encontramos tanto na camada interna quanto na camada externa? Diferente dos colesteróis que nós encontramos dos carboidratos, que nós encontramos eles apenas na monocamada externa. Associados aos fosfolipídios, aí nós temos os glicolipídios. Associados às proteínas, aí nós temos as glicoproteínas. Nós temos também os oligosacarídeos. Quando nós temos um resíduo de açúcar pequeno ou médio, nós temos os oligosacarídeos. Quando esse resíduo de açúcar é muito grande, nós vamos ter os polissacarídeos. E na membrana nós vamos ter os proteoglicanos. E para que servem esses carboidratos na membrana plasmática? Serve para formar esse halo, essa parte mais escura na parte externa da célula, que é o glicocálice. Essa malha que é o glicocálice, ela protege a célula contra danos físicos e danos químicos. Além disso, vão ser sítios de receptores de moléculas-alvo, vão estar envolvidos no reconhecimento celular, além de ajudar a célula a fazer toda a parte de reconhecimento celular e interação com outras células também. E para finalizar a nossa aula, pessoal, nós vamos falar na última propriedade, que é a permeabilidade seletiva. Essa imagem, pessoal, está mostrando para vocês uma membrana que tem apenas lipídios na sua composição. Portanto, nós temos um interior hidrofóbico. Isso significa que todo soluto, toda molécula que precisar entrar ou sair da célula, se ela for lipossolúvel, ela vai passar com facilidade por essa bicamada lipídica. Agora, se nós tivermos solutos hidrossolúveis, que têm afinidade
por água, eles vão tender a ser repelidos. Com isso nós podemos observar nessa imagem, se nós temos gases ou pequenas moléculas polares, como por exemplo benzeno, etanol e água, nós vamos ter um certo grau de permeabilidade e eles vão conseguir atravessar a membrana. Agora, se nós temos moléculas polares grandes ou moléculas carregadoras, nós vamos ter dificuldade em atravessar a membrana plasmática. Dessa forma, essa estrutura anfipática com o interior hidrofóbico da bicamada lipídica faz com que haja uma seletividade entre o que sai e o que está entre o que sai, perdão, e o que está na célula. Bom, esse foi o nosso último slide. Então nós falamos da membrana plasmática, nós falamos da composição da membrana plasmática, falamos da estrutura da membrana plasmática e das suas propriedades. Tudo bem? Um abraço, pessoal. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.